Muito bom dia, meus irmãos. Hoje é 31 de dezembro do ano de 2020, que termina, e uma pergunta que eu gostaria de fazer acerca de como foi 2020 para você. Foi um ano bom? Foi um ano mais ou menos? Um ano ruim? Um ano de angústia? Um ano de vitórias? Como foi a sua vida espiritual? Comparando com 31 de dezembro de 2019, com este ano, você está mais parecido com o nosso Senhor Jesus? Cristo, você está mais unido a Ele do que no início do ano? Muito bem. Esse ano foi um ano marcado por uma pandemia, de coronavírus, que assolou o Brasil, a América do Sul, as Américas, a Europa, assolou a Ásia, a Austrália, todos os continentes, a África, foram afetados por essa dura doença que dizimou milhões, milhares e milhares de vidas. No Brasil já passam de 200 mil mortos. É fruto do acaso? E o que tem a ver essa reflexão com o fim de ano? Que lições podemos tirar para nós? Eu creio que a maior lição que nós podemos tirar é de que nada acontece por acaso. Eu tenho a convicção pela fé de que você crê nisso também. Essa pandemia não foi fruto de um acaso, não foi obra do destino, ou até mesmo de teorias de conspiração, como de que os chineses querem dominar o mundo, e aí vai enfraquecendo a economia mundial e assim exercendo cada vez mais poder. Olha, que seja, eles podem até ter essa intenção, mas a palavra final de todas as coisas sempre vem do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 9, na verdade os capítulos 8 e 9, falam sobre as trombetas, as trombetas de Deus. Essas trombetas são trombetas que anunciam o juízo sobre as nações. O final do capítulo 9 mostra que, vou ler o versículo para que os irmãos possam se inteirar, o versículo 20 está dizendo: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de bronze, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram de seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Talvez você pudesse pensar, o mundo vai melhorar depois dessa situação, os homens vão se amar, vão se suportar mais, mas não é o que vemos. Não é? Está escrito que, apesar dos flagelos, das trombetas tocadas no céu, e o interessante é que as trombetas são respostas às orações dos santos, que foram depositadas no incensário lá no céu, porque as nossas orações são frágeis, então elas precisam subir aos céus com a intercessão do Espírito Santo. Mas essas orações, as orações do povo de Deus, para que Maranata venha definitivamente sobre nossas vidas, a volta de Jesus, elas descem do céu sob a forma de fogo, de enxofre, de saraivadas, de relâmpagos. Através das orações do povo de Deus, o Deus Todo-Poderoso age sobre o mundo para juízo, e o mais interessante é que as pessoas não se arrependam. Viemos aí no apagar das luzes de 2020, que o governo argentino, o Senado argentino, aprova o aborto. Aprovou-se o aborto, e agora,
para piorar, aqueles que tentarem dissuadir as mulheres argentinas ou as famílias argentinas sobre essa decisão infame, eles podem ser processados, réus, tornados réus por tentar impedir a vontade da mulher. Isso significa que o mundo não se tornou melhor com a pandemia. Pelo contrário, ele continua seguindo o seu caminho, a parte de Deus. E nunca, nunca uma coisa errada se torna uma coisa certa. Nunca uma estrada errada vai te levar ao caminho que você planejou. Então, meus irmãos, essa trombeta, a sexta trombeta de Deus, ela foi uma voz que procedeu do altar de ouro que havia na presença de Deus, lá conforme Apocalipse 9:13. E ali o anjo tinha uma trombeta, e aquela trombeta, ao ecoar, soltou 4 anjos que se encontravam atados junto ao grande rio Eufrates, e esses 4 anjos, eles foram soltos, eles estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então, observe, hora, dia, mês e ano, ou seja, é um evento dentro do cronos humano, governado pelo Kairos de Deus. Então Deus age, Deus utiliza esses seres espirituais, e mais de 200 milhões de anjos são espalhados pelo mundo e morre uma terça parte da população. Será que esse evento é um evento único? O verso 18 diz que por meio desses 3 flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca desses anjos, desses cavalos, desses cavaleiros, morreria a terça parte dos homens. Porque a força dos cavalos estava na sua boca e na cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. É interessante. Esses eventos das trombetas, eles não são eventos isolados ou que aconteceram uma vez só e pronto, acabou, ou hão de acontecer. São eventos que ao longo da história, ao longo do período da graça, estão aí acontecendo para lembrar aos homens a sua pecaminosidade, a hediondez do seu pecado. E justamente, por exemplo, no ano de 536 da história, de acordo com um cientista da Universidade de Harvard, esse cientista chamado Michael McCormick, ele historiou os grandes cataclismas que ocorreram na história. E o interessante é que esse ano de 536 foi o começo de um dos piores períodos para estar vivo, conforme ele dizia. Naquele ano, num determinado momento daquele ano, uma erupção de um vulcão na Islândia. Esse mesmo vulcão da Islândia entrou em erupção no ano de 2010 e causou um caos no sistema aéreo de toda a Europa. Esse mesmo vulcão, no ano de 536, ele teve uma erupção muito mais potente, a ponto de obscurecer o Sol durante 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, a luz do Sol, de acordo com um historiador da época, Procópio, durante 1 ano e meio, o Sol deu sua luz sem brilho, como a Lua. E interessante é que as temperaturas no hemisfério norte também elas retrocederam, e ali houve morte, porque as plantações sucumbiram e por causa daquela erupção.
1/3, de 35% a 55% da população europeia perece. E os que sobraram, os homens que sobraram, começaram a guerrear entre si por disputa de espaço e alimentos. Então eu quero dizer para vocês que, associado a isso, no ano de, um pouco depois, 5 anos depois, uma epidemia de peste bubônica, ela atinge um porto egípcio e se espalha pelo mundo. O interessante é que essa própria erupção, ela causou fome até mesmo na China. Chegou a nevar na China durante o verão daquele ano. E fome, fogo, guerra e peste. E o texto diz que o anjo que tocou essa trombeta, eles atuariam num período específico. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que Deus está no controle dessa pandemia. E eu quero finalizar também dizendo que, apesar dos males, apesar de toda tragédia que nós podemos ver, os homens não se tornaram pessoas melhores. Tornam-se pessoas melhores aqueles que se aproximam daquele que é o melhor. A nossa união com Cristo é a nossa união com Cristo é a única maneira de tornarmos de fato pessoas melhores. Até mesmo o texto de 2 Coríntios 5:7 está dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, é somente através da nossa união com o nosso Salvador que podemos alcançar aquilo que Deus quer de nós, a santificação e a nossa glorificação, que se culminará com o nosso aperfeiçoamento. Seremos, de fato, no fim de todos os tempos, como Cristo, verdadeiros cristãos. Eu quero que você pense que para 2021 só tem um caminho. É o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é para ser trilhado. Se você não estiver no caminho de Cristo, você estará no caminho da perdição. E o caminho da perdição é esse. Pode acontecer tragédias. Deus pode agir. Deus pode falar, mas os homens não se arrependem. Os homens não reconhecem que o fruto do pecado deles causam as destruições e causam a ira de Deus que se derrama sobre o mundo. Mas se nós estamos com Cristo, conforme está lá escrito em João capítulo 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Somente assim, meus irmãos, podemos ter um 2021, conforme está escrito no livro dos Salmos. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque a mim se apegou com amor. Essa é a mensagem. 2020 está para entrar na história. Sairá da vida e entrará para a história. Como um dos piores anos do mundo, mas teve outros piores ainda. E eu quero dizer para você que outros anos mais difíceis acontecerão, mas com nossos olhos em Cristo, nós podemos superar toda dificuldade. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que Deus possa abençoar a todos, que 2021 seja um ano em que Cristo esteja em nós, fazendo a sua vontade. Um grande abraço a todos, um feliz 2021.